Eu criei esse canal com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem para que elas não acreditem na mentira, mas possam realmente encontrar a verdade. O canal, sem dúvida, tem compromisso apenas com a verdade. Hoje nós vamos tratar do tema o Reino de Deus. O que vem a ser o Reino de Deus, como virá e como funcionará esse reino. Nós vamos convidá-los a todos para que leiamos o livro de Lucas, capítulo 17, verso 20. Vamos ver. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Bom, talvez muitas pessoas pensam num reino onde existe um rei sentado num trono, não é? Talvez num palácio, e os súditos ali fazendo a vontade dele a tempo e a hora, e ele só olhando o povo, né? Como é os reinados humanos, escravizando o povo. Mas o Filho do Altíssimo disse que o reino não vem com aparência exterior, quer dizer, ele não será notado visivelmente. Compreendeu? Não é a vista que vai ver esse reino, mas é algum sentimento mais profundo. Em Mateus 8, e verso 11, está escrito assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, quer dizer, da terra inteira, muitos, não todos, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Bom, aqui diz que muitos assentarão à mesa, com três pessoas escolhidas aqui: Abraão, Isaque e Jacó. E os outros, como serão? Para entendermos bem isso, nós temos que ter em mente o seguinte: um reinado, ele tem os que reinam e os que são reinados, os que são governados, quer dizer, um governo e os súditos. Assim também funciona na política atual. Por exemplo, existem aqueles que comandam e aqueles que são comandados. Quando o Filho do Altíssimo, o Messias, estava na terra, ele deu uma instrução aos seus discípulos. Ele disse assim: e vocês serão odiados de todos, e sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uma das características dos discípulos e pelos quais o mestre tanto trabalhava, né, em favor deles, é que eles seriam odiados por um motivo, por causa do nome do Messias. Você sabe qual é o nome do Messias? Aqueles que sabem o nome do Messias e do pai do Messias são pessoas muito odiadas, pessoas perseguidas. E é isso que está dizendo aqui. Mas não pense que todas as pessoas que buscam ao Eterno, ao Criador, entrará no reino de Deus. Não, porque muitos o buscam com a boca, com as palavras, mas o coração está muito longe dele. Foi isso que ele disse. Portanto, você tem que procurar essa verdade com bastante atenção, com bastante vontade, sede. Se você realmente sabe que os filhos de Deus conhecem a esse Deus, o Pai, e ao Filho, claro que sabem o nome dele.
Se você tem um pai que você gosta, você não sabe o nome dele, então você não o conhece direito. Você deve procurar conhecer esse nome. O nome do Criador é um nome hebraico, porque ele nasceu lá em Israel. Então, esse nome Jesus, eu já fiz um vídeo a respeito, não é um nome hebraico. Não existe outro judeu com o nome Jesus lá. Nem existe a letra J lá em Israel. Portanto, esse Jesus que todo mundo chama aqui não pode ter sido batizado com o nome de Jesus. Não tem esse nome. Não precisa só isso não. Se você viajar para Israel procurando a cidade de Jerusalém, que é tão falada nas escrituras, você não vai achar. Porque lá não tem a letra J. Você vai encontrar outra cidade, mas Jerusalém você não encontra. Por quê? Porque os tradutores traduziram, não sei se por pretensões maliciosas ou não, traduziram o nome das pessoas, inclusive do pai e do filho, inclusive da cidade santa, né, que nós chamamos de Jerusalém. Então você tem que conhecer o nome hebraico, o verdadeiro. Porque uma coisa é você amar seu pai e alguém chegar na sua porta e seu pai chama Manuel, chega um lá e fala assim, chama o Mané aí pra mim. Você não fica satisfeito, fica? Se você ama seu pai tem nome. Isso quando não dá um apelido pior. Então, Jesus é um apelido. Não aceite isso. Você até agora chamou com esse nome e a palavra de Deus diz que ele não leve o tempo da ignorância da pessoa. Mas a partir do momento que você está sabendo, não fale mais sobre esse nome. Procura falar o nome verdadeiro dele. Nas suas orações, fale o nome verdadeiro, porque você está pedindo um nome errado, um apelido. Ele não tem esse nome. Você já pensou você precisar de um favor do seu vizinho que chama João? Você chegar lá e chamar ele de Joaquim? Ele vai achar muito estranho isso. Ele quer que você chame o nome certo. Então o reino do Criador tem os governantes e os governados. Os governantes, a palavra do Pai diz que são os escolhidos. E os governados são aqueles que apenas são chamados. As igrejas costumam dizer que Deus chamou muitas pessoas, mas no meio desses chamados vieram os escolhidos. Não é assim. Os escolhidos não são aqueles que vêm para as igrejas. E os chamados são aqueles que estão no mundo. Não. Os chamados são todos aqueles que vêm. Mas entre os chamados, o Criador, então, escolhe alguns. E tem o porquê e o motivo de escolher alguns. Bom, nós devemos entender que os escolhidos, eles são pessoas que sofrem injustiças, são as pessoas que têm o Espírito do Criador e eles dão um fruto desse Espírito. Você conhece os frutos do Espírito, naturalmente, né? Bondade, longanimidade, fé, temperança e vai por aí, né? São pessoas que amam de coração, são pessoas que perdoam. E quanto àqueles que não são escolhidos, eles amam a Deus, mas de repente estão fazendo ainda alguma coisa errada, mas por causa do amor terão uma chance de ser governados de novo. Agora, pelo Filho do Altíssimo e seus governantes. Isso acontecerá quando? No novo céus e a nova terra. Por quê? Porque a nova terra, que é esta mesma, será reformulada, né? E as pessoas verão qual a diferença entre servir os políticos da terra e servir a Deus no seu reino. Só que no final dos 1000 anos, o Satanás tornará a ser solto e você passará por uma prova, porque ninguém pode alcançar realmente um futuro promissor sem provar que ama de coração o Criador. Por que não? Porque o Satanás falou que
o Criador só abençoava Jó por causa das riquezas, né? E o Criador disse que não, tanto que provou a Jó. E você também tem que provar que ama o Criador em qualquer circunstância. As igrejas em geral acham que vai haver só os salvos, né? E depois os ímpios, que falam inclusive que vão para o inferno. Eu já fiz um vídeo que não existe esse inferno que eles pregam. Agora eu te pergunto, tem diferença entre os salvos? Tem diferença. É exatamente o que eu estou mostrando. Entre os salvos, o Criador escolhe alguns para ajudar a ele governar. Ele pode governar sozinho, mas ele não quer, é um prêmio que ele está dando. Vai chamar outros governadores. Esses governadores vão receber uma coroa e vão ajudar a julgar as pessoas na terra. Por quê? Porque são pessoas experientes, provadas, embranquecidas, dispostos a dar a própria vida pela causa do Criador. Mas vamos ler agora Mateus 18, verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao Filho do Altíssimo, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Aqui já está perguntando. E o que será que foi respondido, né? Então o Filho de Deus, chamando-os, disse o seguinte: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e se não fizerdes-vos como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, uma das características para entrar no reino dos céus é ser como menino. Não é ser criança. É ter as características. Por exemplo, perdoar, esquecer, não é? Ter um espírito altivo de criança, não ter sentimento, não guardar rancor, não ter raiva, não ter essas raivas. A própria palavra diz que se você sentir alguma ira, alguma reação de ira, não dê lugar ao pecado. Não é isso que diz? Então essas são as características dos escolhidos. Porque muitas pessoas estão aí na igreja, estão dizendo que estão servindo a Deus, amam a Deus, a gente não duvida que ama, mas na hora da prática falham demais, eles não se esforçam. E eu quero citar um texto que diz assim, que quando perguntaram como seria entrar no reino de Deus, ganhar esse reino, o Filho do Altíssimo respondeu: de agora em diante o reino de Deus é ganhado à força. Algumas traduções costumam dizer pela violência, mas não é violência da maldade, né? O texto correto não é nem força nem violência. O texto correto é: de agora em diante, para se alcançar o reino, é necessário empregar um esforço enorme, né? Então é preciso se esforçar, porque senão não vão conseguir. Porque há um que não quer que você consiga e luta contra você. É por isso que muitos sofrem, e tem uns que sofrem mais. Por quê? Porque são aqueles que são escolhidos, e o inimigo sabe disso. Muitas pessoas não sofrem tanto, não são tão perseguidos quanto outros. Aí você não entende: por que eu sou tão perseguido? Por que fazem tanta injustiça comigo? Porque você é um escolhido. Mas se você não alcançar os parâmetros para realmente ser escolhido, você vai ficar, você não vai conseguir. Agora você entende por que da perseguição a você. Então se alegre, não fique magoado, não fique triste, sorria. O apóstolo Pedro, certa vez, foi açoitado. Então ficou marcas do açoite pelo corpo e ele sorriu. E muitos perguntaram para ele, né? Mas por que você está sorrindo numa situação dessa? Ele diz: agora eu tenho as marcas do Filho do Eterno. Muito bonito, não é? Mas para isso, claro, você tem que procurar a pureza de uma criança. Não ficar com esses pensamentos malévolos, né? Malignos, não. Mas nós vamos ler um outro texto para provar que realmente existem posições diferentes daqueles que servem a Deus, já que muitos acham que
todo mundo vai ser igualzinho, batendo palma, batendo asa, gritando aleluia. Não é isso. A salvação exige trabalho, esforço. O próprio Pai trabalha e o próprio Filho trabalha até hoje. Ele mesmo falou isso na Escritura, mas tem uns que querem se agarrar com a lei e dizer que Deus descansou no sábado. Não é verdade. Primeiro, porque ele não cansa. E segundo, que o próprio Filho disse que ele estava trabalhando direto, estava trabalhando direto. Então, vem mostrando, já fiz um vídeo a respeito da lei também e do sábado. Mateus 20 diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Vamos dizer que essa mulher pediu para os filhos dela. Ela disse, o próprio filho, de Deus disse assim: que queres você? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Quer dizer, ela queria que os filhos ficassem bem pertinho do Filho de Deus. Bonito até, né? Atitude de uma mãe. Mãe é assim, né? Aí a resposta do Filho de Deus foi o seguinte: olha, vocês não sabem o que estão falando. Vocês estão querendo posição, mas é sofrível. Para se chegar a uma posição maior, você tem que se dedicar muito, você tem que beber do cálice que eu bebo, você tem que sofrer a morte que eu sofro, o batismo com que eu passo. E perguntou para os discípulos, né? Aí os discípulos disseram assim: nós estamos dispostos, nós podemos beber o cálice e passar por isso. Aí a resposta do Filho de Deus de novo disse assim: realmente vocês podem. Contudo, está logo aí na frente, nos outros versículos aí, né? Que você pode conferir no versículo 21 até o 23. Ele disse assim: contudo, o assentar à minha direita ou à minha esquerda no reino, não sou eu que escolho, mas é o Pai que escolhe, é o Pai que reserva esses lugares para aqueles que ele achar melhor. Então, mesmo aqueles que estão com o Filho do Altíssimo governando, tem aqueles que se assentam na cadeira mais próxima do verdadeiro rei, do rei maior, que é o Filho de Deus. Não é assim que funciona numa mesa onde o presidente senta na cadeira principal, os senadores sentam logo depois os deputados sentam, mais afastado um pouco? É mais ou menos isso. Então o que acontece? Existe a possibilidade de um ser maior do que o outro no reino dos céus. Nós sabemos que na criação dos anjos, o arcanjo Miguel é considerado como um grande ser espiritual que comanda. E existem os serafins, que são anjos menores que têm a incumbência de adoração, não é? Então existe uma hierarquia. Agora, e a sua posição? Qual vai ser? Em Marcos 12, de 30 a 34, diz assim. Eu vou ler rápido, porque o tempo vai ficar muito extenso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua obra, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante, amarás teu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses 2. E diz assim, no 32, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as forças, amar o próximo como a si mesmo, e é mais do que todos os sacrifícios e holocausto. E o Filho de Deus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não está longe do reino de Deus. Então, para se alcançar o reino de Deus, é preciso o quê? Ficar guardando lei? Não,
Não é essa lei. A lei é do amor, amor ao Pai Celestial e amor ao próximo. Se você fizer isso de todo o seu coração, você está acima da lei. A lei não vai perecer, mas a lei não vai te alcançar. Porque para essas pessoas que estão no Espírito não há lei. Nós vamos ler isso logo em seguida. Então é isso que você deve procurar para você ser um escolhido, se é isso que você quer. Em Lucas capítulo 7, verso 28, o Evangelho de Lucas, diz o seguinte: E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que está dizendo? Que a posição de João Batista, aquele que preparou o caminho, né, do Filho do Altíssimo, que batizava no Rio Jordão, inclusive batizou, né, o nosso Messias, ele próprio diz que ele era o maior dos filhos de mulheres. Não havia ninguém como ele. Mas se ele não fizesse parte daqueles que estão escolhidos, ele ainda seria menor. Compreendeu a diferença? Então vem mostrando que o maior no reino dos céus, o menor daqueles que vão governar, mesmo havendo a hierarquia, ainda será maior do que aqueles que não alcançarão essa etapa dos escolhidos. Bom, vamos para frente. Contudo, você pode também ser um dos governados, mas para isso também você tem que entrar em alguns parâmetros, não é? Satisfazer alguns requisitos. Um deles nós vamos ler agora, que é 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem os dissimulados, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, gananciosos, nem os beberrões, nem os maldizentes poderão entrar no reino de Deus. Então, mesmo que você não seja um escolhido, você tem que satisfazer esses requisitos. Aqui fala os maldizentes, que fala mal de todo mundo, fala dos beberrões. Não está falando de beber um copo de vinho, não. As igrejas costumam querer enganar o povo, achar que... Eu não digo que seja ruim, né? Que o vinho que o Filho de Deus bebeu era suco de uva. Não, suco de uva é suco de uva. O vinho é outra coisa. Para quem não sabe, se você deixar um suco de uva parado num lugar, como deixava no odre antigamente, deixava um tempo, ele fermentava sozinho e virava álcool. Quer dizer, virava o vinho. Não é? Podia não ser um vinho adocicado como é hoje, né? Que eles colocam, eles adoçam muitas vezes para dar um sabor melhor. Mas era vinho. O que não podia era ser beberrão, era ser voltado para o vício. É isso que não pode. Um dos frutos do Espírito, o que é? A temperança. O que é temperança? É estar temperado, nem muito para lá, nem muito para cá. Não devemos ser também fanáticos, dizendo assim, não vou cortar cabelo, eu não vou fazer isso, eu não vou usar essa roupa, não vou usar. Não é isso que está dizendo. Precisamos ter temperança. E também não precisa querer seguir a lei de Moisés, porque eu já fiz um vídeo mostrando que nem os judeus conseguiram guardar a lei. Eles pensavam que guardavam, mas não guardavam. Eles foram rejeitados segundo a lei, porque se eles guardassem, não precisaria do Filho do Altíssimo vir cumprir a lei. Não é? Porque eles não cumpriam. Mas nós vamos ler agora em Gálatas 5, 22 e 23, o que diz? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aliás, eu já falei sobre a temperança. Então, para você entrar no reino de Deus, para você realmente ser um salvo, você tem que ter esses frutos aqui.
E se você tiver esses frutos, leia o 23 agora, logo o versículo seguinte. Contra estas coisas não há lei. Aqui não está falando que não há lei cerimonial ou a lei moral, conforme os adventistas e os judeus mesmo costumam aceitarem essas proporções. Não, a lei é uma só. Ou você cumpre ou não cumpre. Não tem essa que podemos transgredir uma lei, a outra não. Podemos deixar a outra e uma não. Podemos ser brandos com uma e rigorosos com a outra. Não existe isso na Escritura. Lei é lei. Ela está em vigor. Não vamos também querer ser fanáticos e falar que Deus acabou com a lei. Não acabou, ele cumpriu. Por quê? Porque ninguém pôde cumprir. Mas não acabou com a lei. Mas se você estiver nesse espírito, dando esses frutos que eu acabei de citar, aqui diz que para esses não há lei. Qual lei? Não há lei de Moisés contra você. Porque você ama, você faz, você ama o próximo. Você ama o Criador. Não é por causa de determinados dias, de sábado ou de algumas coisas da lei, como o sacrifício, de animais, que eu já fiz um vídeo mostrando que o verdadeiro sacrifício é você se colocar à disposição do Pai Celestial. Ele não quer matança de animais, ele ama os animais. Ele apenas organizou a matança de animais porque o homem é comedor de carne, já falei isso. Os sacerdotes comiam da carne do sacrifício, então eles fizeram isso no deserto, clamando por carne. Então é isso, qualquer coisinha eles queriam sacrificar. Por quê? Porque sobrava carne para eles comerem. E eles queriam então matar um coelho, matar 2 coelhos com uma paulada só. Desculpa a brincadeira, mas é essa a realidade. Então não é isso, é um coração quebrantado e contrito que ele ama. Muitos teimosos costumam dizer assim, não, mas nós temos que guardar a lei. Porque a lei é eterna, sim, a lei é eterna. Mas se você ler Tiago, capítulo 2 e versículo 10, diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, em um só mandamento, tornou-se culpado de todos. Quem você acha que cumpriu tudo sem pecar em nenhum mandamento? Qual o homem que conseguiu isso? Ninguém conseguiu. Então pecou nenhum, errou em algum, errou em todos. Então aí está a prova. Mas nós vamos ler mais à frente. Diz o seguinte, Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Quando fala reinaremos, as pessoas falam assim, viu, todos nós vamos reinar, mas reinar numa terra vazia? Não, quem vai reinar são os discípulos após que foram escolhidos, chamado a dedo ali, venha o Tiago, venha o Pedro, venha João, me seguir. E se você sentiu essa chamada, pode ser que você seja um deles. Mas a terra vai estar cheia de pessoas a serem salvas eternamente. Mas para isso precisam outra vez passar por um concerto. São aqueles que não têm parte na primeira ressurreição, porque apenas os escolhidos serão ressuscitados na primeira ressurreição, como Paulo queria, como Paulo sabia que era uma ressurreição melhor. Compreendeu? Porque haverá 2 ressurreições, a dos justos e a dos injustos. E aquelas pessoas que não se justificaram pela fé no Filho do Salvador, precisam de uma correção. Então precisa de 1000 anos para quê? Aqueles que amavam a Deus, mas continuaram fumando, continuaram se drogando, continuaram pecando com aqueles pecados que não poderiam muitas vezes, não aqueles que tiram a salvação, mas outro tipo de pecado. Por quê? Porque é um vício além das suas próprias forças. Então essas pessoas vão ter que ser doutrinadas, dirigidas no milênio. Porque o próprio Filho do Altíssimo diz que quando a pessoa morre, está dormindo. Então, uma pessoa que dorme fumando vai acordar fumando. Então, uma pessoa que dormiu com o vício do cigarro, ele amava a Deus, mas não pode entrar esse vício no reino de Deus. Então, precisa que os 1000 anos seja uma preparação para que ele, querendo ou não, tenha que parar de fumar. Não tem outro jeito. Tanto é verdade que no final dos 1000 anos, depois de tudo já, a terra está toda um paraíso, o leão vai voltar a comer capim,
coisa que muita gente acha que é um sonho. Isso não. Se treinar um animal, você pode colocar um passarinho perto de um gato e o gato não come o passarinho. Mesmo nesse sistema satânico que nós estamos vivendo. Que dirá quando estiver no sistema do Criador. Então o leão ficará manso, vai comer capim. Diz que a criança vai brincar com o lobo. Não é? Por quê? Porque todos serão mansos. O espírito que está regendo é outro. Compreendeu? Então você vê que os que vão governar com o Filho de Deus são pessoas que realmente procuraram fazer justiça, são os que sofreram mais, foram mais perseguidos. Não é? São aqueles que amavam os animais, não ficavam chutando animal pela rua, não ficava devastando as florestas como o homem faz hoje devido à ganância, porque tudo isso é vida. Existem animais que parece que têm muito mais amor do que o homem. E muitas pessoas pensam que o animal não tem alma, inventam um monte de coisa assim e larga o animal de qualquer maneira. Você precisa saber que quando o Criador não exterminou a cidade de Nínive, não foi somente porque o povo se arrependeu na pregação de Jonas, mas porque lá também havia muitos animais. Está escrito lá. E aqui no capítulo 5, verso 10 de Apocalipse, diz que foi comprado. Quem comprou? O filho, né? Comprou para o pai. O quê? Quem que comprou? Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Ainda diz assim no 10 agora, né? Que eu li o 9. E para o nosso Deus fizeste um reino de sacerdotes e reis sobre a terra. Então vocês vão ser sacerdotes sobre a terra porque tem gente na terra. Né? Como vai ser sacerdote ou rei se não tiver um povo para reinar? Então quem é esse povo que vai ficar? Aqueles que não alcançaram, não puderam ser escolhidos. Mas como o Criador é justo, vai dar outra chance. Mas se você quer ser um escolhido, tenta satisfazer os requisitos. Porque ele deu oportunidade a todos. Boa coisa é para aqueles que buscam os primeiros lugares, não é? Mas é preciso ser convidado. Não é isso? Porque não é nós que vamos ao Filho do Altíssimo, é o Altíssimo que nos oferece para o Filho dele. No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, o texto é muito longo, eu vou só ler o finalzinho. E diz assim: essas pessoas que são escolhidas, né, não receberam o sinal da besta e nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo? Reinaram com Cristo junto, vão reinar. Claro, nem todos vão reinar sobre nada, alguém vai ter que estar aqui. Eu estou batendo nessa tecla para você entender. E aqui diz que não receberam o sinal da besta. Tá todo mundo falando na internet que é o chip. Não é chip, meu amigo. Pode-se colocar cápsula de qualquer coisa dentro do seu corpo. Se você tem a mente, na verdade, no Criador e no Filho dele, não tem chip que faz você mudar. O chip da besta, ele vai atuar na mente das pessoas, não num troço, uma coisa qualquer no corpo. É claro, eu não quero um chip para mim porque não vejo necessidade, não tem como. Mas e também a pessoa vai ficar sendo rastreada. Não é bom isso, tira a sua liberdade. Mas não é isso que faz você, não é um chip que bota em você que faz você perder a salvação. Não é isso. A pessoa precisa entender que se trata de um número, que é o número da besta, que é o número 666, que é algo que nos denota, como é que fala? Falta de perfeição espiritual, ausência total da espiritualidade. Compreendeu? Então é isso que nós temos que entender. E viveram e reinaram com o Filho de Deus 1000 anos. São os escolhidos. Então você já sabe. Muitos são chamados, eles vêm, mas eles não conseguem se firmar. Então esses serão governados. É bom? É bom. Mas para esses haverá uma segunda aprovação. Não é?
porque o Satanás será solto no final dos 1000 anos. Mas para aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que são os escolhidos, esses não têm outra aprovação, já venceram, não é? Então são bem-aventurados, conforme diz as Escrituras. É por isso que lá em Mateus 22:14 diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Compreendeu? Porque como você vai ser um governador se você não passou pela provação, se você não foi embranquecido, né? Pelo sacrifício do Filho do Mestre, né? Do Pai Celestial. Então são pessoas experientes, que sofrem, que são perseguidos. O diabo já persegue essas pessoas porque já sabe a tendência das pessoas. Então é por isso. E esse reino do Pai Celestial, o Criador, ele será implantado exatamente quando o Filho retornar, na volta do Messias. Não é? Aí o reino recomeça. Quando o Filho do Altíssimo Pai esteve na terra, foi falado que o reino de Deus estava presente. Por que dizia isso? É porque o Filho estava andando entre nós. Então ele fazia parte. E no princípio eu disse que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Tem muita gente acreditando em coisas erradas, porque a palavra de Deus diz que Cristo vem nas nuvens e todo olho verá. Olha, a Bíblia vai entrar em contradição se você acreditar numa asneira dessa. Se Moisés não pôde ver o Criador, ele era um homem escolhido. Se ele visse o Criador, ele morreria. Ou se visse o Filho de Deus, que também está em glória, morreria. E se o povo de Israel, que era um povo escolhido de Deus, que estava no deserto, quando viu Moisés descer do Monte Sinai, não pôde olhar para a face de Moisés, que a face de Moisés brilhava. Você acha que esse mundo pode ver o Criador na sua glória? Raciocina, meu irmão. Não é assim, desse jeito. Se vê, morre. Se vê, morre. Não tem como. Então é preciso nós entendermos essa parte. Mas isso não é tema desse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo. Se você quer saber de todos esses assuntos, concordando ou não, inscreva no canal que eu vou fazer outros vídeos explicando isso. A própria Escritura diz que nenhum homem pode ver a Deus e continuar vivo, por causa da glória, por causa da sua luz inacessível. Agora tem pessoas aí acreditando que porque está seguindo a Deus vai ver Jesus, e ainda fala que todo mundo vai ver. Até os ímpios vão ver. Não é bem assim, vocês estão entendendo errado. Se vê Jesus na grande glória que ele virá com seus anjos, meu querido, você morre na hora. Não. Então para que ele vinha assim dessa forma? Não, você está enganado, você está entendendo errado. O reino de Deus ele não vem com aparência externa, ele vem com aparência interna. Ele vai tocar os corações, ele vai deixar a maldade, ele vai praticar o amor. E quando você pratica o amor do Filho do Altíssimo, o reino de Deus já começa a penetrar no seu coração. Compreendeu? E como que o reino vai ser instalado? Porque o Filho do Altíssimo realmente virá com os governadores. O que quer dizer isso? Vai colocar pessoas nas nações para governar a terra, não esses políticos corruptos que estão aí pela mão do Satanás, que a Bíblia chama de o Deus deste século. Quando Cristo foi tentado no deserto, ele ofereceu para Cristo, né, o Filho de Deus, todos os reinos do mundo. O reino quem é? Os países, porque estava na mão dele. Por que você acha que os governos só cobram impostos altos e maltratam a população? Porque está na mão do Satanás. Quem está governando? O Satanás. Quando Cristo vier governar, vai colocar pessoas dele para fazer justiça nesse planeta, entendeu? Vamos deixar de fanatismo e aprender a verdade. Quando o Filho do Eterno vier governar o planeta, porque essa terra voltará a estar na mão dele do jeito que tem que ser, não que ele perdeu o domínio da terra, não. Ele continua dominando. A palavra de Deus que ele ainda tira reis e coloca reis quando o andamento do tempo não está de acordo com as profecias. Porque tudo tem que se cumprir.
Então ele tira reis, ele coloca reis. Mas fora isso, conforme a maldade vai crescendo segundo as profecias, é o Satanás que vai governando a bel prazer, fazendo toda essa maldade que você tem visto na terra. Contudo, a maior felicidade é saber que o reino do Filho do Eterno, o reino do Messias, será um reino que nunca será substituído. É isso mesmo, está em Daniel 2,44. Então você vai ver que não vai mais trocar de corrupto, como nós hoje nas nossas políticas. Tira um corrupto, entra um pior, não é assim? Então, a Escritura vem mostrando que o reino do Pai Celestial está chegando, está preparando homens e mulheres que realmente sigam no Espírito, nos frutos do Espírito. E se você ainda tem dúvida, Lucas 17, 21 diz assim. Aliás, vamos ler o 20 também. E interrogado pelos fariseus de quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, para vocês acharem que está ali ou está aqui. Não é assim. E no 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Algumas traduções falam, e o reino de Deus está entre vós. Quando tem duas pessoas ou três ou mais reunidas no amor de Deus, porventura não é Deus que está reinando sobre esse grupo de pessoas? Então é isso. O reino de Deus será um reino de paz. Os animais terão paz, os homens terão paz, a terra terá paz. Compreendeu? E o Espírito do Senhor falará para os homens, indicará a direção e o caminho. A prova de que Satanás está governando a terra hoje em dia está em Mateus 12, 26, quando o Filho de Deus diz que Satanás não expulsa Satanás porque, se fosse assim, o reino do Satanás estaria dividido. É só ler lá que o Satanás tem um reino também, que é aqui na terra. Ele usurpou o direito. Ele é um Deus intrometido. Compreendeu? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem está cegando então o homem para não conhecer a verdade? O Deus desse século, o Satanás. 2 Coríntios 4,4. Eu estou falando que o Deus desse século é Satanás. Isso quer dizer o seguinte, que há vários deuses. Aí você pode dizer assim, não, mas eu sigo o Deus verdadeiro. Mas qual Deus verdadeiro? Como é que eu vou saber se o seu Deus é verdadeiro? Nem o nome dele você conhece. E se conhece, você tem vergonha de falar ou não fala. Deus não chama Deus. Esse nome é um nome que veio da Grécia e os romanos adaptaram. Entendeu? Lá em Salmo 82, verso 6, também diz que o homem também é Deus. Por quê? Porque exerce uma certa autoridade. Autoridade sobre o cachorro e assim por diante. É por isso que existe essa palavra Deus. Mas ele tem nome. Procura saber o nome dele, porque a salvação depende disso, de conhecer o Pai e o Filho. Isso está em Apocalipse. Depende disso. Isaías no capítulo 2 e versículo 4, está acabando. Diz que nesse reino do Messias, eles vão converter as armas em arados, em enxadas. Aliás, é o símbolo que a ONU colocou, uma estátua que a ONU colocou em frente ao prédio lá nos Estados Unidos. Mas só que a ONU não tem esse poder, não é? Quem tem o poder é o Messias. Então vai haver paz na terra, não vai haver mais guerras. E depois, conforme você já sabe, os animais aprenderão também o amor e a paz, né? O gato não vai mais comer o rato, o leão vai comer capim. Isso é possível porque no nosso sistema já é possível ver gato brincando com passarinho sem comer. Já é possível ver uma cobra junto de um homem domesticada. Eu já vi, né? Eu já vi muitas coisas. É possível isso.
Então a terra realmente será um paraíso que o Adão perdeu, retornará. Agora, depois dos 1000 anos, aí serão abertos outros livros que Apocalipse diz que serão abertos. Então será revelado outras coisas a fazer. Porque o Criador não quer ninguém à toa gritando aleluia com a Bíblia debaixo do braço, não. Ele dá trabalho para as pessoas. Há muito que se fazer no reino do Criador. Ou você pensa que o reino do Criador também é só a terra? Não. O universo inteiro pode ser trabalhado. E é isso que os salvos vão fazer. Trabalhar. Muitas pessoas dizem assim, o mundo vai acabar. Não é verdade. Não vai acabar. Quando eu chego num grupo de pessoas e falo assim, ô gente, está todo mundo aí? Quem que é o mundo? Não são as pessoas? Então o que vai acabar não é a terra, não é o mundo, conforme eles imaginam, é um grupo de pessoas que fazem maldade. Esse mundo vai acabar, essas pessoas vão deixar de fazer maldade. É isso que você tem que entender também. Em Mateus 19, verso 27 até o 29, Pedro, apóstolo que estava seguindo o Messias, disse assim, nós largamos tudo, largamos mãe, pai, trabalho, tudo, estamos te seguindo. O que nós vamos ganhar com isso, né? Estou falando nas minhas palavras que eu nem vou ler, mas você pesquisa lá. Aí o que foi a resposta do Filho do Altíssimo? Vocês se assentarão comigo, com o meu Pai, não é? Para ajudar a julgar as 12 tribos de Israel, quer dizer, serão também juízes, além de reis. Então, quem é esse Israel? Não é o povo judeu, Israel é todo aquele que está na lei do amor, é o novo Israel. E esse Israel vai ser tirado de todas as partes do planeta. Pessoas escolhidas, boas, serão julgadores também, ajudarão, coparticiparão no julgamento final também. Por quê? Porque tem experiência, né? São pessoas que buscaram e são justos, justificados na fé. Bom, em 1 Coríntios 15:50, lá diz que as pessoas que mantiverem o corpo carnal não serão escolhidas, pessoas escolhidas, porque o carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Não pode herdar essa primeira ressurreição, onde as pessoas terão os corpos transformados. Mas a carne sim será salva. Não é só a alma, o espírito que a pessoa imagina, não. A carne também, isso está escrito, vamos ler. Em Mateus capítulo 5, verso 5, diz assim, bem-aventurados mansos. São pessoas também boas, com vários defeitos, né? Conforme eu já expliquei. Para onde eles vão? Aí responde, eles herdarão o quê? A terra. Não serão governantes, mas vão viver na terra. E haverá morte na terra? Não, vai ser retirada a morte. Então notou que a carne vai continuar na terra? Por quê? Porque se Deus não abreviasse os dias da grande tribulação, desse final agora terrível de guerras, nenhuma carne se salvaria. Então vai salvar gente com carne. Não tem essa história de que o mundo vai acabar. Não, isso é mentira das pessoas. O que vai acabar é o mundo mau, as pessoas malignas, que estão destruindo a terra. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Por que eu digo isso? É porque a palavra do nosso Pai diz que se Deus não abreviar os dias que nós estamos vivendo, o próprio homem destrói a terra e toda a vida nesse planeta. Então a Escritura diz que Ele vai intervir, vai abreviar os dias para que alguma carne se salve. Está escrito. Eu nem vou ler o texto porque já passou muito o vídeo, né? Mas é só você procurar. Compreendeu? Então vem mostrando o quê? Que as pessoas vão continuar na terra, governadas pelo Filho de Deus e pelos seus governantes. E você vai estar entre os governados ou entre os governantes? Ou você vai se enquadrar entre os filhos da perdição? Que o próprio Filho de Deus disse assim, para esses não recomendo nem que orem por eles.
Você escolhe. Bom, eu tentei ajudar você, não sei se consegui, mas eu espero que você tire proveito desses ensinamentos, coloque em prática. Eu vou fazer outros vídeos. Se você quer realmente saber de outros assuntos, inscreva no canal. Obrigado.